Graça e paz, que Deus esteja aí com você presente. Eu espero que você possa sentir a presença de Deus aí. Peça para Ele entrar no seu lar, inundar a sua casa, para que você possa sentir Ele aí no seu coração. Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, pela Tua presença. Obrigado pelo Teu amor, ó Pai. Obrigado por nunca desistir de nós. Obrigado por nos dar força, nos dar sabedoria, nos dar persistência, ó Pai, para permanecer em Ti. E é por isso, ó Deus, por sermos gratos pelo que o Senhor faz por nós, por confiarmos que o Senhor pode fazer o impossível por nós. É por isso, ó Deus, que permaneceremos em Ti. É por isso que não importa as circunstâncias, não importa qual a tristeza seja, eu sei, Senhor, que o Senhor estará comigo. E é por isso que jamais eu deixarei de viver por Ti. Jamais, ó Deus, nós deixaremos de Te buscar, ó Pai. E declaramos isso nesta noite, ó Pai, que estaremos de pé, não importa o que aconteça, porque é o Senhor que nos dá a força, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move
no que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Jesus. Aleluia, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, Deus. Aleluia, Jesus. O Rei da Glória, vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Cremos no teu poder, Pai. Eu vejo sua perdoa, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o seu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana,
é para o teu louvor, pois contigo vou viver para sempre. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Aleluia, Deus. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia, Pai. Nós estamos aqui, ó Deus, para Te adorar, ó Pai, em espírito e em verdade, ó Deus. Receba a nossa adoração, ó Pai. Aleluia, Jesus. Sim, sim. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Diga a Ele. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és teu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para
adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio que você também veio neste momento, nessa transmissão, para adorar ao Senhor, para exaltar o nome de Jesus, para buscar nele a fonte do seu sustento, da sua motivação. Enquanto o pessoal ajeita aqui para mim, pedir para um varão valoroso, obrigado, querido, por aqui para mim o púlpito, eu quero pedir para você que está aí assistindo a nossa transmissão, se você não estiver com o seu celular, abre aí a sua Bíblia, o seu aplicativo no celular. Se você está assistindo essa transmissão com o seu celular, corre aí na sua casa, cava aquela Bíblia que está já escondida no meio de um monte de livro, né? Porque hoje em dia é difícil a gente ler a Bíblia no papel. Geralmente a gente faz o nosso devocional, nossa juventude, pelo celular. Corre lá, busca lá a sua Bíblia, porque nós vamos fazer deste momento o nosso culto. Já estamos fazendo deste momento o nosso culto ao Senhor. E eu gostaria, então, de orar com você, enquanto você está aí procurando a sua Bíblia na sua casa, ou você está abrindo aí no seu celular. Vamos acalentar nosso coração neste momento na presença de Deus, colocar nossas perspectivas no Senhor neste momento, amém? Senhor Jesus, é na Tua presença que nós estamos. Senhor Jesus, é em Ti, Senhor, que nós cremos. Nós cremos que o Senhor é o Rei dos Reis. Nós cremos que o Senhor é um Deus eterno. Nós cremos, Senhor, que o Senhor veio a este mundo por amor a nós. Porque o Senhor tanto nos amou, o Senhor se entregou por nós. O Senhor assumiu, ó Deus, a nossa morte. O Senhor assumiu a pena que era nossa. E o Senhor morreu para nos salvar. E o Senhor nos deu a sua vida. Tomou para si a nossa morte e nos deu a sua vida. Mas cremos também, Senhor, em Ti como um Cristo ressuscitado. Que a morte não pôde vencê-lo. Que o sepulcro está vazio. Nós cremos, Senhor, que o Senhor vive hoje e está conosco. E a Tua palavra, Senhor, que diz que o Senhor estaria conosco até a consumação do século, se faz real, se faz verdadeira. Porque, Senhor, nessa transmissão nós podemos sentir a Tua doce presença aqui conosco. Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo venha sondar os nossos pensamentos, venha sondar nossas motivações. Que o Teu Espírito Santo venha sondar, Senhor, a nossa história. Que nós possamos ajustar a nossa vida a Ti. Mas, Senhor, não ajustar tentando pelos nossos próprios esforços ou méritos. Mas ajustar, Senhor, no fato de entregarmos realmente a nossa vida, o controle da nossa vida a Ti. E vivermos segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus, que a Tua palavra fale conosco. Que Teu Espírito Santo ministre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Nessa noite, nós estamos meditando, continuando a série, Por que Sofremos? E o pastor Romael, nas mensagens anteriores, na devocional anteriores, dos sábados, trouxe então para nós o que é o sofrimento. Semana passada ele trouxe também por que existe o sofrimento no mundo. E hoje nós vamos então um pouquinho refletir por que o cristão sofre. E dentro disso, eu gostaria de ver com vocês 3 motivos por que o cristão sofre. E após esses 3 motivos, nós vamos ver como que Deus tem a grandeza de, como o pastor Romael disse na semana passada, no vídeo da série semana passada, como que Deus tem a graça de tirar a graça da desgraça, como Ele dá serventia ao nosso sofrimento, o sofrimento do cristão. Então nós precisamos entender que existe em nós um questionamento quando nós cremos que nós somos filhos de Deus. O apóstolo Pedro diz que nós somos o povo escolhido,
nação santa. Nós somos o povo que Deus separou para Ele, aquele a quem Ele ama. E muitas vezes, quando nós tomamos posse disso na nossa vida, a gente pensa assim: poxa vida, se eu sou tão amado por Deus, se Jesus chegou ao ponto de se entregar por amor a mim, por que não me poupa dos sofrimentos? Por que eu ainda sofro? Por que eu preciso lidar com isso? E a nossa cabeça fica tentando buscar um culpado, a nossa mente fica tentando achar um culpado ao nosso sofrimento. E quando a gente considera que o nosso sofrimento é injusto, automaticamente a gente culpa Deus. Nós achamos que Deus é o culpado disso. Mas então por que o cristão sofre? Se a gente entregou a nossa vida a Ele, se nós entregamos a nossa vida ao cuidado dEle, por que o cristão sofre? Que amor é esse que permite o sofrimento? Nós precisamos, queridos, para isso lembrar, em primeiro lugar, que nós não estamos em casa. Nós não estamos vivendo em casa. E quando eu digo isso, eu digo numa perspectiva da nossa espiritualidade. Passa anos, entra anos, há milênios o homem está sobre essa terra e nunca o ser humano, em nenhuma civilização, em nenhuma cultura, em nenhuma etnia, se acostumou com a morte. Nós acostumamos com a pandemia, nós já pegamos o jeito de viver sobre essa nova perspectiva, esse novo normal. Em menos de um ano, a gente já estava adaptado a essa nova realidade. Mas por que há milênios que pessoas morrem e ainda o ser humano não se adaptou com a morte? Porque nós fomos criados para ser eternos. Se você começar a ler a sua Bíblia, a partir do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, você vai ver que Deus soprou no nariz do homem o espírito de vida. Deus criou um ser eterno. Mas, como nós vimos na mensagem do pastor Romael, mensagem passada, por causa da escolha de Adão, uma escolha errada, o sofrimento entrou no mundo, a morte entrou no mundo. E hoje nós vivemos essa situação de luto, nós vivemos situação de perdas, de sofrimentos, devido àquela escolha errada. Mas, queridos, uma vez que nós estamos em Cristo, a palavra diz que o nosso espírito ganha vida, nós somos vivificados por Jesus. João 3,16 diz que Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito, ou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Isso quer dizer que quando nós encontramos o Senhor Jesus, o nosso amado Jesus, entregamos a nossa vida ao nosso amado Jesus, passamos da morte para a vida, ganhamos a vida eterna. E isso nos faz lembrar, queridos, que a nossa vida eterna não será neste mundo. Nós não estamos em casa. Apóstolo Pedro usa o termo peregrinos. Nós somos peregrinos nesse mundo, nós somos forasteiros. Estamos de passagem. Aqui não é a nossa casa. Nossa casa é o lar celestial, junto com o Senhor Jesus. E precisamos entender que uma vez que nós não estamos em casa, uma vez que nós somos estrangeiros neste mundo, existe um choque cultural. Porque nós vivemos na perspectiva do reino. Nós vivemos a cultura do reino. Os nossos valores são valores dos céus. O nosso amor é um amor celestial. Os nossos hábitos são santificados pelo Espírito Santo. E nós vivemos em um lugar onde essa cultura não é 100%. Existe um choque cultural, porque nós vivemos a cultura no reino em um mundo caído. Logo, isso vai trazer sofrimento. Você não vai ser entendido, o seu comportamento não vai ser aceito, a sua santidade vai ser questionada por este mundo, vai trazer sofrimentos. Precisamos também lembrar que, uma vez que nós não estamos em casa, nós
também não temos ainda o nosso corpo indestrutível. A palavra do Senhor diz que quando o Senhor Jesus voltar, lá na carta de aos Tessalonicenses, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, nós iremos com Ele nos ares, e nós receberemos um corpo incorruptível, ou seja, indestrutível. E aí nós estaremos com o Senhor para sempre, com este corpo indestrutível. Se as doenças é um motivo de sofrimento, nós precisamos entender que neste mundo nós estamos passíveis ainda às enfermidades, porque nós temos um corpo destrutível. Nós não estamos em casa, nós ainda não estamos completos como nós estaremos quando estivermos em casa. E isso nos deixa passivos à doença, isso nos deixa passivos a enfermidades, isso nos deixa passivos ao sofrimento. O cristão sofre, primeiro, porque ele ainda não está em casa. E aqui ele vai viver um choque cultural, porque ele vive a cultura do reino de Deus em um mundo caído. Mas também ele vai sofrer, porque ele tem um corpo destrutível. Ainda não estamos em casa, ainda não temos um corpo indestrutível. Por isso que nós vamos sofrer também neste mundo. E por fim, o cristão sofre, porque como o Senhor Jesus diz, no mundo jaz o maligno. Quem determina a cultura, o sistema deste mundo é o maligno. E nós não podemos ser inocentes, nós não podemos ser negligentes ao fato de que este mundo está sob a influência de Satanás. E uma vez que nós somos embaixadores de Cristo, representantes dos céus aqui nessa terra, nós vivemos em batalha espiritual. E isso nos trará sofrimento. E isso nos trará, muitas vezes, momentos de angústia. Nós não podemos negligenciar este fato. Mas o que eu gostaria de ressaltar aqui, afirmar aqui, é que Deus não nos faz sofrer. Sofremos devidas a essas situações, frutos da escolha do nosso primeiro homem na terra, Adão, que nos trouxe essa consequência como raça humana. Mas o plano de Deus para nós não é o sofrimento. Eu acho muito legal a maneira como o C.S. Lewis coloca isso. Se você já teve a curiosidade de ler Crônicas de Nárnia, na primeira crônica, quando Nárnia é criada, o reino de Nárnia é criado, Aslan, representado por aquele leão nas Crônicas de Nárnia, está criando o mundo, o reino de Nárnia. E é uma criação belíssima, porque as coisas são criadas através do canto de Aslan. Aslan vem cantando sobre o sol que vem subindo, e as coisas vão sendo criadas, as coisas vão sendo brotadas, é lindo. Mas o que acontece? Crianças de um outro reino, crianças humanas, trazem para o reino de Nárnia aquela feiticeira branca, que representa o mal nas Crônicas de Nárnia. Ou seja, a humanidade trouxe ao paraíso o mal. Não foi Deus que criou o mal. Aslan não criou o mal em Nárnia. Quem trouxe o mal foi os representantes da humanidade. Então, queridos, nós precisamos ser humildes ao lidar com os nossos sofrimentos e reconhecer a nossa condição de pecadores, nossa condição de destrutíveis, nossa condição de dignos de pena, de misericórdia. E aí sim nós vamos poder ver o tamanho do amor, da graça, da misericórdia, da bondade de Deus que nos persegue todos os dias de nossa vida. Os sofrimentos que Deus permite que aconteça, frutos das consequências humanas,
podem muitas vezes revelar o amor de Deus, se os nossos olhos estiverem na perspectiva correta. O nosso sofrimento pode ter serventia. Deus pode extrair graça no meio de uma desgraça. E é isso que eu gostaria de ver agora com vocês. A primeira serventia que o sofrimento do cristão traz para o cristão é trazer o cristão de volta ao caminho certo. Por mais que nós não estejamos vivendo de uma maneira caída, de uma maneira desregrada, mesmo sendo cristãos, todos os dias nós temos a escolha de sermos fiéis a Deus ou de desobedecermos ao Senhor. E muitas vezes, mesmo amando a Jesus, somos tentados a desobedecer aos mandamentos de Jesus, a romper com aquilo que nós sabemos o que Ele quer, a darmos as costas a Jesus em preferência à nossa vontade. E esse sofrimento é a vara de Deus para nos mostrar que nós estamos indo por um caminho perigoso. Todas as vezes que nós damos as costas a Cristo, todas as vezes que nós abandonamos aquilo que a gente sabe que Deus quer para a nossa vida, para a gente ficar com aquilo que a gente quer, aquilo que tem prazer para nós, nós estamos dando um passo em direção a um abismo, à morte, ao inferno. E o sofrimento nos faz voltar para Deus, como um pai que ama, que corrige. O sofrimento é a vara de Deus. Nós podemos ver isso na vida do salmista, no Salmo 119, no verso 67 e no verso 71. Então, abre aí a sua Bíblia, Salmo 119, verso 67 e o verso 71. Vamos lá, abre aí a tua Bíblia. Se você está com a Bíblia de papel, vai ser mais ou menos no meio da Bíblia aí que você vai achar Salmos. Salmo 119, verso 67 diz assim: antes de me disciplinares, eu vivia desviado. Agora, porém, sigo tua palavra de perto. Olha só. Antes de me disciplinares, eu vivia desviado. O sofrimento é uma disciplina de Deus. O sofrimento é uma maneira de Deus mostrar para nós que quando a gente se mete a viver reinando o nosso próprio nariz, nada de bom acontece. As coisas não dão certo. A nossa vida não é completa. Sentimos um vazio. As coisas saem do curso, viram um rolo. Antes de me disciplinares, eu vivia desviado. Agora, porém, depois da disciplina de Deus, da correção de Deus, sigo tuas palavras de perto. Olha o que diz o verso 71, ainda aí do mesmo capítulo. O sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção a teus decretos. O sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos teus decretos. Às vezes a gente lida com Deus do jeito que a gente lida com os nossos pais em casa. As meninas aí, né? Quantas vezes a gente ouvia a mãe dizer assim: não fica com o pé no chão, que vai te dar cólica. Não fica com o pé no chão, que você vai ficar com frio, vai te dar cólica. E a gente, que nada, tá calor, nada a ver. Aí chega o período da menina, pá, cólica. Não é? Os meninos, né, vão sair de bicicleta, saem lá com o celular na mão, a mãe fala assim: guarde esse celular no bolso, não fica dando bobeira com esse celular. Assim, mãe sabe de nada. Aí você está lá bobeando com o celular, passa alguém, leva o teu celular. Você foi a mãe falar e aconteceu. Muitas vezes a gente não dá atenção àquilo que aquelas pessoas que nos amam, nos alertam, e a gente vive a maneira da maneira que a gente quer e sofre. Mas o sofrimento faz a gente dar atenção, então, para aquelas pessoas que querem o nosso bem.
Dá atenção à fala dos pais, dá atenção à fala de Deus, aos mandamentos de Deus. O sofrimento pode ser usado por Deus para que o cristão tome uma posição, um renovo do seu propósito, uma nova postura de vida. Assim, opa, pera lá, isso aqui ao invés de me aproximar de Jesus, está me tirando de Jesus. Então eu tenho que largar isso aqui. Tenho que deixar isso aqui de lado. Isso aqui não é legal. Isso aqui ao invés de me levar para mais perto de Deus, está me afastando. E isso está me trazendo sofrimentos. O sofrimento nos faz viver um novo propósito com Deus, uma nova postura com Deus. Mas também, a segunda serventia do sofrimento do cristão é confirmar o valor da nossa fé. O sofrimento atesta a nossa convicção de fé. O sofrimento autentica o valor da nossa fé. Eu não sei se você já teve curiosidade, hoje em dia tá acontecendo muito aí as meninas assistir dorama, né? Aquele novo gênero asiático para romance. E os doramas já é clichê, né? Aquela historinha clichê. Eu particularmente gosto, porque eu gosto de coisa clichê. Eu gosto de terminar um filme sabendo que eu vou ficar feliz, né? Assistir um filme para ficar triste, eu não gosto não. Já basta o sofrimento deste mundo. Mas no dorama sempre tem aquele momento em que a tonta da menina tem que sofrer para ver que ela ama o cara. O cara tá lá fazendo de tudo por ela, ela não sei se eu amo ele, não sei. Aí a hora que ela tá perdendo ele, a hora que ela tá sofrendo, aí ela vê, não, eu amo ele. E a gente fala assim, é tonta demais. A gente passa raiva. Mas não é assim com a nossa fé? Quando é os momentos que mais a gente intensifica a nossa oração? Quais são os momentos que a gente mais corre para os pés de Jesus? Quais são os momentos que a gente mais se lança aos braços de amor de Deus? Quais são os momentos que mais a gente se rende aos cuidados de Deus? No sofrimento. O apóstolo Pedro, ele diz para nós, lá em 1 Pedro, capítulo 1, do verso 6 ao 7, da seguinte maneira: nisso vocês exultem, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam estar entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Olha só, Pedro está dizendo que a nossa fé é muito mais valiosa do que o ouro. Ouro que é provado pelo fogo. Ou seja, o fogo representa o sofrimento. Quando o ouro está no processo de purificação, ele é submetido a altas temperaturas para que as impurezas evaporem, expelem, são expelidas daquele metal precioso e fique ali somente o metal nobre, o metal precioso. A nossa fé não é diferente. O fogo do sofrimento extrai de nós o mais puro potencial de fé. O mais resistente, a mais pura fé. O sofrimento, queridos, que enfrentamos nessa vida são oportunidades de revelarmos a nossa fé. São dias difíceis que revelamos a nós mesmos a nossa fé. Eu achei linda essa canção que nós cantamos no início dessa transmissão, dizendo que a perseguição não pôde parar a igreja. O Coliseu não pôde parar a igreja. Na história da igreja, os cristãos eram lançados na arena do Coliseu para serem devorados por leões. Ou então eles eram colocados em tochas
para serem queimados vivos, e isso servia de espetáculo ao público. As pessoas iam para assistir isso. Mas nem mesmo isso pôde parar o avivamento, nem mesmo isso pôde parar a expansão do reino de Deus. Por quê? Porque o sofrimento é a maneira que a nossa fé é provada, a maneira que a nossa fé é fortificada, a maneira que a nossa fé é consolidada, a maneira que a nossa fé se torna mais pura e valiosa do que o próprio ouro. Nada pode parar a igreja do Senhor, porque o sofrimento não nos derruba, como nós cantamos, abatidos, mas não destruídos. E por fim, a terceira razão do sofrimento do cristão é que nós nos tornamos exemplos para os outros. O que nós fazemos com isso então? Se o sofrimento é inevitável por não estarmos em casa, se o sofrimento é inevitável porque nós ainda não temos um corpo indestrutível, se o sofrimento é inevitável porque nós estamos em uma batalha, e esse sofrimento me faz prestar atenção aos mandamentos de Deus, esse sofrimento me faz ver a autenticidade da minha fé, eu também posso usar este sofrimento para ser exemplo para os demais. O sofrimento nos torna mais humanos, o sofrimento nos torna mais empáticos. A Bíblia diz que o amor de Jesus é derramado em nossos corações. Por isso, quando nós vemos uma pessoa sofrendo, nós temos capacidade de sofrer com ela, porque nós sentimos o amor que Deus tem por aquela pessoa. E quem ama não gosta de ver o outro sofrendo. Mas é diferente quando a gente entende o que aquela pessoa está passando. Quando você não sabe, talvez, verbalizar a dor do próximo, mas você sabe certinho o nível, a dimensão, a intensidade daquela dor. O apóstolo Paulo dá um exemplo de tudo que ele passou aqui, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 10 ao 11, dizendo assim: mas vocês têm seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que aconteceram em Antioquia, em Icônio, Listra, quanta perseguição suportei. Olha lá no verso 11, 2 Timóteo 3:11, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. A vida do apóstolo Paulo era um testemunho do seu sofrimento, de como viver a graça de Deus, mesmo diante do sofrimento. E ele continua dizendo lá em Filipenses, na carta aos Filipenses, capítulo 1, Filipenses capítulo 1, verso 12 em diante, dizendo assim: quero que saiba, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Verso 13, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, olha isso, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Olha isso, que coisa maravilhosa, o nosso sofrimento torna-se um exemplo para os outros. Como lidar com a dor, como experimentar o consolo de Deus, como experimentar o cuidado de Deus no meu sofrimento, como ter a fé fortalecida, como não deixar-se abalar, não entregar os pontos, não chutar o balde. Os nossos sofrimentos são pedagógicos para aqueles que estão à nossa volta. O Dr. Shedd faz uma afirmação muito interessante que diz assim: um filho mais velho sofrendo uma chicotada ajuda o seu irmão a aprender
o valor exemplar do sofrimento. Quando nós somos chicoteados pelo sofrimento, pode ter certeza que existem pares de olhos sobre você e estão aprendendo com você. Nós temos a oportunidade de amar mais, sermos mais empáticos. Nós temos a oportunidade de sentir aquela dor do próximo e ajudá-lo, porque a gente já passou por aquilo. E quem está nos observando está aprendendo com isso. Por isso que o cristão sofre. Mas olha só como esse sofrimento pode ser, neste momento da nossa vida, um divisor de águas em nossas vidas. Como esse sofrimento pode te levar a águas mais profundas no seu relacionamento com Deus. Como este sofrimento pode se tornar o meio de você alcançar vidas ao Senhor e ajudá-las a sair de um caminho à destruição, um caminho ao abismo, voltando-se para Cristo. Voltando-se para aquele que é real, aquele que realmente é o amor, aquele que realmente é a verdade. Se o sofrimento é inevitável por estarmos neste mundo onde não é o nosso lar, onde nós ainda não somos indestrutíveis, onde nós temos uma batalha espiritual, se esse sofrimento é inevitável, vamos usá-lo da maneira que o Senhor tem nos dado a graça. E um dia, queridos, como na mensagem passada do pastor Romael, se você não assistiu, assista. Um dia, nós vamos poder comprovar que esse leve e momentâneo tempo de provação em nada se compara ao eterno peso de glória. Em nada se compara. Quando a gente chegar em casa, queridos, quando a gente estiver em casa, vai ser tudo diferente. Nós seremos diferentes. A situação será diferente. E a gente vai poder dizer, valeu a pena. Valeu a pena ser fiel. Valeu a pena ter uma fé inabalável. Valeu a pena. Mas enquanto isso, a nossa fidelidade a Deus tem que ser resistente ao sofrimento. Olha só o que o apóstolo Pedro diz na carta de 1 Pedro. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 9. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Não estamos só. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, nunca mais a gente está sozinho. Primeiro, porque Ele sempre está conosco. Segundo, que a gente ganha uma família, a família de Deus. E não importa onde você está, não importa se você muda de um país para o outro, você sempre vai encontrar um irmão. Você vai estar em família, embora não em casa, mas em família. E até mesmo os nossos sofrimentos, nós não estamos sozinhos. Então a mensagem que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é: aguenta aí, que eu estou aguentando aqui. Fica firme aí, que eu estou ficando firme aqui. Aguenta aí, querido. Eu vou orando por você e você vai orando por mim. Porque ainda estamos de pé. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, é tão difícil receber essas disciplinas de sofrimento. É tão doído. Senhor, o mundo se fecha, o peito dói. Não temos perspectivas quando estamos no meio do sofrimento.
Mas tudo que nós podemos declarar em meio ao sofrimento é que nós confiamos em Ti. E neste momento, através dos nossos atos espirituais, nós estamos colocando as nossas mãos em Tuas mãos e permitindo que o Senhor nos guie por meio deste sofrimento. Que o Senhor nos leve, nos conduza a um caminho muito mais valioso, muito mais alto do que nós podemos encontrar neste mundo, do que nós podemos alcançar neste mundo. Senhor Jesus, que nós possamos manter em nosso coração uma atitude de firmeza, de fidelidade a Ti, a Tua palavra, aos Teus mandamentos, a nossa fé, Senhor, contigo. Porque, Senhor, nós não queremos ser abatidos. Senhor, nós não queremos, ó Deus, perder essa guerra. Porque, Senhor, nós cremos na Tua palavra, que no mundo nós teríamos aflições, mas também cremos na Tua palavra, que diz que o Senhor venceu o mundo. E nós somos vitoriosos em Ti, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo em lágrimas, o nosso espírito está em pé, a nossa fé está em pé, Jesus. Por isso agora, Senhor, eu clamo o consolo do Teu Espírito, as forças do Teu Espírito, o renovo do Teu Espírito Santo sobre cada vida. Que a atitude de nossos corações seja, Senhor, uma atitude de levantar-se e nos aprontarmos para aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Em o nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma vez essa canção, fazendo dela a nossa oração. Mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor.
nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Levanta, exército do Senhor, levanta, Santo de Jesus, você vive por fé, nós estamos de pé. Se levante, nada pode parar a igreja do Senhor. Aleluia. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de dizer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Nada se compara. O eterno peso de glória. Nada neste mundo, nenhum sofrimento. Nada se compara ao eterno peso de glória. Nós vivemos por fé. Nós estamos de pé. Sofremos neste mundo, mas nada derruba a fé que nós temos em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida, querido. Deus abençoe a sua noite. Deus abençoe a sua semana. Fica na graça e na paz do Senhor.